Se você falar assim, ela levou o meu cartão de crédito, né? Minha mulher hoje foi pro shopping e levou meu cartão de crédito. Eu fui olhar aqui na minha carteira, não tá aqui mais. Hello everyone! Hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre o passado, né? Let's talk about the past for a minute. I think we look too much at the future. Let's think about the past for a minute now. É um problema muito grande para nós, quando a gente vai, para brasileiro, quando vai estudar inglês, se adaptar ao passado. E por quê? Antes de começar a explicar o passado em inglês, eu vou conversar com vocês, imagina uma situação hipotética. Imagine que no português, você quisesse usar o passado, você coloca o verbo no passado e você fala, por exemplo, eu vou. Qual é o passado de eu vou? Eu fui. Agora você imagina que para você falar a negativa de eu fui, você não falaria eu não fui, mas a palavra não, existiria um não para o passado. Imagina que no português existisse uma palavra não, a palavra não, só que se usasse só no passado. E aí quando você usar esse não do passado, o verbo pode estar no presente. Um exemplo, como se ao invés de eu falar eu não fui, imagina que a palavra não do passado fosse ni. Um exemplo, uma loucura aqui. Imagina que fosse ni. Então, para você falar eu não fui, você não falaria eu não fui. Você poderia falar eu ni vou. Presta atenção, o que eu vou explicar para vocês em português. Imagina que você fala eu fui, certo? Opa, eu coloquei ai. Imagina que você fala eu fui, tá certo. Só que se você quiser passar essa frase para negativa, imagina que no português, ao invés de falar eu não fui, você falaria eu ni vou, pegando o verbo e podendo usar ele no presente. Esquisitíssimo, não é? Isso é inglês. No inglês, existe a palavra não para o passado. Então, em inglês, para você falar eu não fui, é como se você tivesse que falar eu ni vou. Você usa o verbo no presente. Imagina então, ou eu não estudei, seria eu ni estudo. Eu ni compro. Eu ni viajo. É como se eu estivesse falando eu não viajei. Imagina isso por um instante. Imagina que no português existisse isso. Em inglês é assim. E onde é que é a nossa dificuldade? Não entra na nossa cabeça. Isso é um absurdo. Como assim? Você vai falar uma coisa no passado usando o verbo no presente? Porque o inglês, o que coloca a frase no passado, é o auxiliar. Ó, vamos começar falando um pouco aqui do presente. Lembra quando a gente está estudando inglês, aí você está estudando lá que dependendo se for he, she, it, você usa does ou doesn't, e I, you, we, they, você usa don't ou do. Então, por exemplo, eu não estudo, I don't study. Ela não estuda, she doesn't study. Você trabalha, do you work? Ele trabalha, does he work? A gente tem que ficar preocupado quando você está falando no presente, se você usa do ou does, se você usa don't or doesn't. No passado, isso não é mais uma preocupação. Então, na minha opinião, o passado ele é mais fácil porque você não precisa se preocupar com isso. Porque o passado tem só duas. É o didn't e did. Repete comigo. Didn't e did. Então, vamos lá. Vamos começar de uma frase modelo aqui. O verbo to take, que é o verbo levar. Eu vou usar esse verbo como exemplo de como que é o passado em inglês. Então o verbo to take é levar, pegar, tomar, depende de como que você use e do contexto. Se você falar assim, ela levou o meu cartão de crédito, né? Minha mulher hoje foi pro shopping e levou meu cartão de crédito. Eu fui olhar aqui na minha carteira, não tá aqui mais. Então, she took my credit card. Aqui eu posso usar o verbo no passado porque eu estou afirmando, ou seja, passado eu só uso na afirmativa. Verbos no passado eu só uso quando você afirma. Então, ela levou meu cartão de crédito. She took my credit card. Agora, se eu quiser falar, ela não levou meu cartão de crédito, seria she don't took. O brasileiro fala muito isso. É normal, você já deve ter falado. I don't went, she don't bought. Eu falaria she don't took. Não, lembra desse exemplo que eu te falei? Que o não vai para o passado e o verbo pode ficar no presente. Então, sabe o que acontece aqui? Ela não levou. She didn't take. Olha how interesting this is. Guys, English is a beautiful language, isn't it? Look, o verbo took, quando eu vou negar, voltou ao presente.
como se fosse isso aqui. Então, ela não levou o meu cartão de crédito, é she didn't take my credit card. Só que o passado mesmo fica aqui, ó, no não. A palavra não coloca a frase no passado. E se eu for perguntar? Lembra que no inglês, quando a gente vai perguntar alguma coisa, tem que colocar sempre auxiliar? Do, does, will. Bom, o auxiliar coloca a frase no passado também. Ou seja, se o auxiliar colocou a frase no passado, o resto da frase pode ficar no presente. O verbo pode estar no presente. Esse exemplo, se eu quiser perguntar, ela levou meu cartão de crédito? Será que eu falo do she took? Does she took? Não, não é nem do nem does. Eu uso um só, que é o did. Então a pergunta ficaria: Did she take my credit? No, how beautiful this is. No, seriously, guys, it's an amazing language, isn't it? O que acontece? Você só precisa se preocupar em falar o verbo no passado se você for afirmar. Se você for negar ou perguntar, o verbo vai estar no presente. Repare, tá vendo que esses verbos estão no presente? Só está no passado aonde? Quando eu afirmo. Então, olha só, aqui eu coloquei alguns verbos para a gente fazer uma brincadeira agora. Eu quero que você fale daí também, ver se você vai conseguir entender. Olha só esse verbo. Go, buy, speak, have, work, see and understand. Peguei verbos bem comuns, que mesmo quem nunca tem estudado inglês, normalmente já sabe o que eles querem dizer. Mas caso não saiba, eu vou falar. Ir, comprar, falar, ter, trabalhar, ver e entender. Esses são os verbos que a gente vai usar hoje. Então, se eu falo eu vou, é I go, certo? Eu não vou, I don't go. Você vai, do you go. Tudo no presente. Mas se eu falar eu fui, ele já vira went. Então, esse verbo é um verbo irregular. Se eu for falar eu fui, é I went. Coloquei reticências porque o foco agora é esse bloco aqui, é esse núcleo da frase. Não importa o que esteja depois, ele não vai ser alterado. Eu fui para o shopping, I went to the mall. Eu fui para a praia, I went to the beach. Not beach, vocês já viram beach? Não, I went to the beach. Essa frase é eu fui. Como que fala eu não fui? Será que eu falaria I don't went? Que é o que a gente muito escuta. Professores de inglês estão acostumados a escutar isso. I don't went, teacher. I don't went to class. Será que o certo é I don't went? Lembra desse exemplo aqui, ó? She took. Vai virar she didn't take. Então, o que vai acontecer? Eu fui é I went, mas eu não fui é I didn't go. O verbo volta para o presente. Ou seja, na afirmativa, eu posso usar o verbo no passado. Mas a partir do momento que eu vou negar ou perguntar, ele volta para cá. Então, eu não fui é I didn't go. Olha aqui, buy, comprar. Ela comprou, she bought. Totalmente diferente, né? Em inglês tem essas chatices mesmo. Nossa, tem uns verbos que mudam totalmente. Assim como no português. Então, olha, ela comprou é she bought. E ela não comprou? She don't bought? She doesn't bought? No. She didn't buy. Ela não comprou. She didn't buy. O verbo voltou para o presente. Porque você usou didn't. E quando você usa didn't, o verbo volta para o presente. Vamos pegar outro verbo aqui, ó. Speak. Everybody understands this verb, right? Do you speak English? You don't speak English? Well, it's about time to start studying. So vamos pegar isso aqui. To speak é falo, falamos. My brother spoke English with me. Então, meu irmão falou inglês comigo. My brother spoke English with me. Can you see? Para eu falar meu irmão não falou, vocês já sabem que não vai ser my brother don't spoke ou my brother doesn't spoke. Se eu vou negar, o que vai acontecer? My brother didn't speak. Meu irmão não falou. My brother didn't speak. Meu pai não falou. My father didn't speak. Meu professor não falou. My teacher didn't speak. Olha a pronúncia. Didn't, ok? Vamos pegar a próxima. Have, verbo ter. My boss had. Meu chefe tinha. E meu chefe não tinha. Não vou falar agora, vou deixar vocês falarem. Meu chefe não tinha. Vocês já não falaram my boss don't had ou my boss doesn't had. Então vamos lá. My boss didn't have. Ok, agora vamos acelerar. Eu trabalhei. I worked. E o verbo é o verbo work, certo? I worked. I didn't work. Voltou. She saw. You saw. Você viu. E como é que fala? Você não viu? You didn't see.
They understood. Eles entenderam. E eles não entenderam. They didn't understand. Então lembre, só na frase afirmativa que você usa o verbo no passado. A partir do momento que você nega ou pergunta, os verbos vão estar no presente. Porque você vai usar isso aqui. Isso aqui é o segredo do passado em inglês. Mesmo que você não saiba como se fala um verbo no passado, existem muitos verbos regulares, você nem precisa se preocupar. Se você não sabe e vai falar na negativa, pode falar. Qualquer verbo. Vou pegar um outro verbo, verbo trazer, é o verbo bring. Bring. Eu trouxe, é I brought. Mas eu não trouxe, eu não preciso lembrar de brought. Se eu não lembrar de brought, eu não preciso, não faz diferença. É só falar I didn't bring. E para perguntar é a mesma coisa. Olha aqui. She took, did she take? Se eu for perguntar, você foi? Eu não vou usar went, porque eu estou perguntando. Então, você foi é did you go? Vamos comigo. Como é que eu pergunto? Você comprou? Did you buy? Você falou? Did you speak? Você tinha ou teve? Did you have? Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Você viu minha esposa? Did you see my wife with my credit card? Você entendeu essa lição? Did you understand this lesson? E se você for usar aquelas WH questions, que são what, where, when, how many, how much, how, why, que é por quê, quando, onde, eles vão lá para trás. Então, exemplo, o que você comprou? Muito brasileiro fala, what do you bought? Por quê? Porque a gente está fazendo aquela tradução automática, né? O que você comprou? Bom, comprou é bought. Mas quando você pergunta, você não vai usar verbo no passado. Você vai usar o did. Então, o que você comprou? What did you buy? Vou fazer mais algumas aqui para certificar que está todo mundo entendendo. Como é que eu pergunto para alguém, onde você foi? Onde você foi? Onde é where. Bom, eu vou perguntar no passado, não é? Então, antes de eu ir pro you, você sabe que em inglês sempre tem uma coisinha antes do sujeito. Como é passado, where did. Onde você foi? Where did you went? Vocês já entenderam que eu não vou poder falar where did you went. Eu vou falar where did you go? Pokémon Go. Where did you go? Vamos pegar outro. Onde você trabalhou? Será que eu falo where did you work? Não, porque eu estou perguntando. Olha o did aqui. Se eu uso did, o que acontece? O verbo vai estar no presente. Where did you... onde você falou? Where did you speak? Onde você trabalhou? Where did you work? Onde você viu? Where did you see? Se você entende que você só afirma no passado, você vai começar a usar o did e o didn't. Negativa e interrogativa, você não usa verbo no passado. Não importa qual seja o verbo, tá? Qualquer verbo que você conheça, vamos supor, jogar, um verbo que todo mundo sabe, play. Para você falar eu não joguei, você vai falar I play. I didn't play. Você jogou? Did you play? Então é fácil. Por quê? Você só vai usar verbo no passado, na afirmativa. Se você for negar ou perguntar, o verbo vai estar no presente. Eu usei esses verbos como exemplo. Do you understand now? Did you understand? Vou fazer algumas perguntas no passado. Did you go to the movies last week? Did you go to the movies last week? Você foi ao cinema semana passada. Se você for responder eu fui ao cinema, aí você já vai usar aqui, I went. Se você for falar eu não fui ao cinema, já vai usar I didn't go. I hope you guys understood past and remember. Isso aqui, só porque você entendeu neste momento, tá? Não quer dizer que você aprendeu o passado e você não vai errar de agora em diante. Porque como eu digo sempre, língua é uma habilidade. Inglês, aprender a falar uma outra língua é uma habilidade. Então você tem que praticar. Pratica sozinho, quando você estiver dirigindo, no banheiro. Qualquer momento que você tiver uma privacidade para poder praticar, fale sozinho. E lembre, usou didn't, o verbo vai estar no presente. Usou did, o verbo vai estar no presente. A única parte que eu acho que é um pouco mais trabalhosa é que você tem que lembrar e memorizar os verbos no passado. E para isso você tem que escutar bastante. Não adianta só ler listas de verbos, você tem que falar frases e tem que ver filmes e seriados e música e YouTube e todas essas ferramentas que nós temos à nossa disposição. Alright, that's it. I think this video is too long now. I'm getting tired of my voice, my throat is hurting and I have to go to bed because my wife is waiting for me with my credit card. I have to go, guys. Bye bye.